Olá, seja bem-vindo ao episódio 46 de Só Mais Uma Opinião sobre Ciência. Eu sou o Gabriel. E eu sou o Ricardo. E estamos aqui mais uma semana, não é mais assiduamente como antigamente, mas estamos aqui para lhe entreter, não sei, dar algum certo entretenimento nos próximos 40, 50 minutos ou 30 minutos, não sei. Você acabou de desanimar o cara, né? Porra, 40 minutos? O cara não tinha visto, né? O tempo, ele falou, nossa, vai demorar 40 minutos, acho que eu vou embora. Não, deu, valeu, galera. Valeu, falou. E é isso. Às vezes eu começo uma frase, eu não sei muito bem onde é que eu vou com ela, eu só espero me achar no caminho. Michael Scott. Ainda bem que são só frases, né, cara? Tem gente que começa um governo, não faz ideia pra onde que vai. É como diz o grande Reinaldo Azevedo, isso já parafraseando, eu acho que já parafraseando alguém, não sei, mas ele vive repetindo isso, né? Pra quem não sabe onde vai, qualquer direção serve. Então... Bom, o pior é que tá tão errado que nem errado tá, né, a frase. É tão errado que para definir errado a gente precisa de um parâmetro e tá difícil de achar qualquer parâmetro nesse sentido. Mas, lorotas à parte, vamos primeiro encher o saco do nosso assistente, ouvinte, youtuber espectador, com o nosso jabá. Bora. O nosso momento jabá. O nosso jabá bonito, o nosso jabá gostoso. Vamos vender o nosso jabá para o nosso jabá. Nós somos originalmente um podcast, só mais um podcast sobre ciência, onde sempre trazemos alguém para falar sobre ciência e divulgação científica. O podcast ele é hospedado no Anchor, mas você também pode nos encontrar no Spotify, no Google Podcast, Apple Podcast ou no seu agregador de podcasts favorito. Você pode entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, onde a gente tem uma página e um grupo, então é só procurar por só mais um podcast sobre ciência, ou no Instagram, onde é só procurar por @sm1psc. Você encontra os links na descrição. Nós estamos também no YouTube, onde temos um quadro semanal, o Só Mais Uma Opinião sobre Ciência. Então se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho para receber as notificações, dê like se você gostou do vídeo, dislike se você não gostou do vídeo e interaja com a gente na parte dos comentários. Então, voltando aqui, depois desse jabá... já tá virando clichê, né? Mas... agora que a gente já deixou o Rafael Ribeiro com água na boca, né? Já deu fome no Rafael. Espero que ele esteja assistindo isso perto do almoço. A gente pode seguir, né? Exato. E aí, quem começa hoje? Cara, eu vou falar mal de aquecimento global. Você quer começar? Porque a minha notícia é bad vibes. Mas nem, é bad vibes, mas nem tanto. A minha notícia é bad vibes, mas é curtinha. Pode começar caminho, então. Começou semana passada com você, então começamos o caminho. Bom, foi programa retrasado, eu falei de como o homem estava interferindo no habitat, a caça, né, do homem estava interferindo nos elefantes, né, e os elefantes estavam sendo sem presas, coisas assim, tipo, o homem cagando com a história. Aí depois na semana seguinte eu tive que falar sobre vacina e responder perguntas sobre vacina para crianças. Então você percebe que o ser humano não está desempenhando um papel muito legal, pelo menos nas minhas notícias, né? Ele não parece ser um cara muito esperto. Hoje a gente vai falar de outra coisa, que são as mudanças climáticas, que são muito causadas pelo ser humano, e como essas mudanças climáticas estão afetando alguns pássaros tropicais, para ser mais específico. Tá? E, bom... Pássaro tropical, eu vou falar da floresta amazônica, tá? E quando a gente fala da floresta amazônica, você tem que entender que, tipo, a gente até bateu um pouquinho de papo, eu não sei se foi off ou on da última vez, sobre tribos como que vivem nessas tribos que são muito isoladas, assim, será que elas têm algum contato? Será que elas sabem que o homem, que eu tô chamando de homem branco, tá? Que o homem branco existe? Será que elas sabem que existe avião? Por quê? Porque a floresta amazônica é tão fechada que esses povos, né, essas tribos não têm realmente acesso, né, não tem nenhum contato. E a gente, por vezes, nem sabe que eles existem também. Agora imagina isso para animais.
Para animais é outro rolê. A gente tem na floresta amazônica animais que só existem lá. E não existem mais lugar nenhum. E ainda tem outros animais que a gente nem conhece ainda. De tempos em tempos a gente descobre algum animal meio estranho que foi descoberto lá. Algum sapo tropical cheio de cor, alguma ave estranha que nunca foi vista em lugar nenhum, né? Animal e planta, né? Aliás, é o lugar de maior biodiversidade do planeta. Então, o que rola é que na floresta amazônica foi feito um estudo, tá? O estudo foi liderado pelo Vitek Jelinek. O Vitek Jelinek, ele é da... desculpa, o nome dele é difícil de pronunciar, tá? Ele trabalha na Louisiana State University, né, a LSU, nos Estados Unidos, e também trabalha num projeto junto ao INPA, tá? É o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Tá? A gente conhece um outro INPA, mas não é esse INPA de matemática, não. É o INPA da Amazônia. Uhum. E a ideia desses pesquisadores foi que eles passaram décadas, né, capturando e medindo pássaros numa área sem estrada e sem desmatamento na floresta amazônica. A ideia original do experimento era revelar como que a fragmentação do habitat, né, como que a destruição do habitat por extração de madeira, construção de estrada, poderia afetar as espécies selvagens, né, das florestas tropicais. O problema foi que ele encontrou uma outra coisa, uma outra tendência, que os pássaros estavam diminuindo, ou melhor, estavam encolhendo de peso. Tá? Mas antes de ir para a pesquisa do Jelinek em específico, eu vou para outra pesquisa, que é a pesquisa do Ben Winger, né, que é um ornitólogo da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. O que o Ben Winger fez, na verdade o que ele já encontrou, né, foi que muitas espécies de aves migratórias norte-americanas estão ficando menores. Isso foi relatado em 2020 na Ecology Letters, tá? Segundo Winger, a mudança climática é provavelmente a culpada por essa diminuição dos pássaros migratórios. Porém, como esses pássaros que migram, eles experimentam uma grande variedade de condições enquanto viajam pelo mundo, pode ser que no caso desses pássaros em específico, outros fatores, né, tipo habitat degradado, pode estar influenciando também. E agora a gente volta para o Jelinek. O Jelinek queria saber se aves que são aves locais, né, que não migram, poderiam estar acontecendo isso também. Então ele e os colegas analisaram dados sobre aves não migratórias coletadas de 1979 até 2019, numa região intacta da Amazônia que se estende por 43 quilômetros. Tá? O conjunto de dados ele inclui medições de massa, né, o peso corporal do bicho, e o comprimento das asas, para mais de 11 mil pássaros de 77 espécies diferentes. Tá? Então é uma pesquisa bastante ampla. Tá? Os pesquisadores, junto com as medições feitas com os pássaros, também analisaram os dados climáticos da região, até para fazer esse meio campo, né? Uhum. Bom, não é de hoje, tá, que os biólogos eles associam o tamanho do corpo de um bicho em específico, tá, com a temperatura. É esperado, tá, que em climas mais frios seja bom, vale a pena para o animal ser grande, para ter uma área de superfície menor em relação ao seu volume, e assim ele vai reduzir a perda de calor e manter o corpo mais quente. Conforme o clima esquenta, você espera o quê? O contrário, que o animal então diminua, certo? Bom, sabendo isso, de todas as espécies que eles pesquisaram, todas das 77 tiveram um decaimento na massa durante o período, tá? E assim, pássaros diferentes. Eles tomam aqui como exemplo 2 pássaros bem diferentes, que é a galinha do mato. Galinha do mato é um pássaro que fica mais no chão, tá? Ela fica se alimentando de insetos no solo da floresta. Meio que dá pra imaginar, né? Pelo nome galinha do mato. E a outra espécie é o udu de coroa azul. Esse já vive mais nas árvores, né? E come fruta, esse tipo de coisa. Então todas as espécies perderam peso e elas diminuíram de 0,1% a quase 2% do peso corporal médio a cada década. Então a gente está falando de 40 anos, então ela foi perdendo no máximo 2% a cada década. Isso é bastante coisa. Para ilustrar isso, tá? O udu de coroa azul, ele encolheu de 133 gramas para 127 gramas durante todo o período de estudo, durante os 40 anos.
Ah, mas pô, de 133 para 127 é pouco, dá 6 gramas. Bicho, o bicho só pesa 127 gramas agora. 6 gramas é muita grama pra ele. Tá, é muito do peso dele. Sim, sim. Não é fácil. Pega aí e faz a continha com você mesmo, né? Pega o seu peso corporal, né? A sua massa corporal, e vai diminuindo 2% pra você ver como que isso é bastante coisa. Bom, essas mudanças, né, na massa dos pássaros, elas coincidiram com um aumento geral na temperatura média de 1 grau durante a estação chuvosa e de 1,65 graus na estação seca do local. Tá? Além da temperatura, a precipitação também ficou mais variável com o passar do tempo. E essas flutuações que acontecem, né, como uma estação mais quente ou mais seca, elas explicam melhor essas tendências de tamanho, diminuição de tamanho do bicho. Tá? Segundo o Jelinek, a estação seca ela é muito estressante para as aves. E a massa dos pássaros diminui mais em 1 ou 2 anos após os períodos de seca e períodos mais quentes, o que acompanha a ideia de que os pássaros estão ficando menores para lidar com o estresse térmico, né? Quanto maior a temperatura, menor eles ficam. Mas aí, se você pensar, né, assim como no trabalho do Winger, você pode imaginar que outros fatores, né? Por exemplo, como a diminuição de alimentos pode levar a tamanhos menores, certo? Sim. Bom, certo. Porém, eles pegaram 77 espécies diferentes. Nessas 77 espécies diferentes, as dietas dessas espécies são muito diferentes umas da outra. São muito diferentes, não tem como você criar uma tendência geral. Isso, acabei de falar da galinha do mato, que pega inseto no chão, e do uru de coroa azul, eu acho, que pega fruta na árvore, né? Então é difícil você justificar que seja a disponibilidade de alimentos. Talvez um fenômeno que seja um pouco mais difundido, né, que seja mais global, tipo a mudança climática, que afeta todos eles, aí sim seja mais provável. E, cara, e piora. Das 77 espécies que foram pesquisadas, eles encontraram um aumento do tamanho da asa também, em 61 espécies. Com um aumento de cerca... do tamanho da asa? Sim. Com um aumento máximo de cerca de 1% por década. O aumento da asa é um pouco mais difícil de justificar. Porque, segundo o Jelinek, ele acha que essas asas mais longas tornam ali os pássaros mais eficientes. Quer dizer, eles gastam menos energia para fazer as manobras, para poder voar. Consequentemente, como eles gastam menos energia, eles são o quê? Mais frios. Ele dá como exemplo a ideia de um caça, tipo um caça-jato, né? Se o caça for pesadão e com as asas compactas, você vai precisar de uma potência muito grande para você fazer as manobras. Enquanto você pega lá um planador mais leve, ele navega muito mais eficientemente, né? É mais fácil fazer manobra com ele. Então, segundo o Jelinek, nessas asas mais longas podem ajudar as aves a voar e produzir menos calor metabólico. Você gasta menos energia, o que pode ser benéfico, né, para as aves em condições mais quentes. Bom, ele completa, né, diz que torcedores, calma, isso por enquanto é uma hipótese, né? Uhum. Ele constatou, né, que essa mudança corporal ela foi mais pronunciada em pássaros que passam o tempo em locais mais quentes e mais secos, o que está de acordo com a conclusão dele, né? E que talvez essas mudanças na forma e no tamanho representem uma adaptação evolutiva às mudanças climáticas. A gente está tendo uma adaptação que é muito parecido com a história dos elefantes, né? Exatamente. Novamente você tem uma pressão ambiental, né? A outra... Bom, na verdade as duas são causadas pelos humanos, mas uma é diretamente na mão dos humanos e a outra é uma pressão ambiental que é gerada pelos humanos, né? E o Ben Winger, né, que é o primeiro lá das aves migratórias, ele toma conhecimento desse estudo e ele comenta, né, que a mudança climática não é algo do futuro. Ela está acontecendo agora e já tem acontecido por bastante tempo, né? E segundo ele, é muito interessante você ver os mesmos padrões em tantas espécies de pássaros diferentes, em contextos amplamente diferentes. Parece um fenômeno mais, assim, universal, né? Uhum. Bom, seja qual for o caso, né? O que a gente tem aí é que a atividade humana mudando o meio ambiente, né?
É. É engraçado, E aí, né? então, eu tava pensando agora, né? Tipo, uma das partes da ciência que mais é atacada, e talvez seja atacada porque é um conhecimento relativamente recente comparado aos outros que são atacados, tipo, que a Uhum. Terra é redonda, que é um pouquinho mais antigo do que isso, mas talvez isso dê mais dúvidas assim para as pessoas realmente acreditar que fosse sério quando o pessoal ataca o aquecimento global. Mas já passou da época há muito tempo, a ciência já confirmou isso muito claramente, que tudo, já confirmou tudo. Tanto que o aquecimento é real e já quase não tem mais manobra de duvidar de que esse aquecimento é causado pelo homem. Na verdade, não tem manobra nenhuma, né? Tipo, Não. agora o último argumento que eles estão é que tipo, não é causado só pelo homem, mas provavelmente isso daí também já está caindo, né? Uhum. Esse, bom, de qualquer jeito, você tem uma nova extinção em massa que está acontecendo agora, isso já está sendo medido há um bom tempo, e não tem como não dizer que a responsabilidade é diretamente relacionada a isso. E é complicado, né? Por mais, tipo, a gente pensa, pô, mas aí, calma aí, o passarinho está só se adaptando, né? Mas é uma pressão ambiental que você vê que assim, a evolução ela consegue acompanhar aos pouquinhos. Se esse negócio acelerar muito, os passarinhos não vão conseguir. E por que o pássaro consegue? Porque a vida de um pássaro é muito mais curto, né? É, Se você vê esse tipo de coisa acontecendo em mamíferos que tem uma vida um pouco mais longa, já vai ser bem mais complicado. e o ponto não é nem isso, né, Gabriel? Tipo, você falou dessas mudanças climáticas, de ser uma coisa mais abrupta. 40 anos pra evolução não é nada. 40 anos não é nada, 40 anos, exatamente. 40 anos não é nada. Você vê assim Exatamente. você vê previsões assim da ordem de séculos. Você não vê isso aí Não, em 40 séculos não é anos. nada nesse aspecto também, né? Grandes mudanças mesmo, você leva muito mais do que isso. Uhum. Porque você precisa de gerações, isso depende muito disso, né? Para você ter mudanças significativas, esse meio vai ter que exercer essa pressão por muito tempo, por gerações, para selecionar, né? Uhum. Então, tipo assim, você pode ver uma evolução mais rápida, sempre vai ser conforme a vida. Então, tipo, onde que você vê evolução muito rapidamente? Vírus. Por quê? Porque vírus é muito rápido a vida útil de um vírus, Sim. né? A reprodução, ele já reproduz, apesar de que vírus nem vida é meio complicado. Vamos bactéria, então. Bactéria. Evolução de uma bactéria, mesma ideia, É. também, super rápido, né? Aí depois disso você vai ver isso facilmente em insetos, porque inseto também tem um período de vida curto e tal. Mas, mano, sempre que você tem uma pressão que, assim, como é que é? Aquecimento global não é sentido só pelos pássaros, né? Não, todo mundo sente, é. Sim. E tipo assim, ali tá, né? As duas coisas que você pode pensar, como você falou, assim, você pensar, um animal tá ficando menor. O que pode ser? Pode ser falta de comida, isso faz sentido. Né? Se você tem escassez, pode diminuir a população inteira ou pode diminuir o tamanho, porque você, tendo menor, você tem menos gasto energético e tal, Sim. que você vai usar aquilo que você tem. Ou então porque você tem um problema, que se você tem uma área muito pequena em comparação ao seu volume, isso daí acontece em muitos animais, né? Você gera muito mais calor do que você consegue liberar. E aí a sua temperatura corporal fica comprometida, né? Basta pensar, pinguim imperial, o tamanho e o peso do bicho. Ou qualquer bicho de polos, né, cara? Sim. O urso polar é Eu gigantesco, ia falar baleias exatamente. são baleias as baleias, né, que vigam mais Fica pra lá, nos polos são gigantescas, foca, todos esses bichos, né? Exatamente porque eles precisam produzir muito calor e tem que perder pouco, né? Isso é pura matemática. E o que a gente tá vendo aqui nos trópicos é ao contrário, né? A gente vê essa temperatura aumentando e os bichos meio que tendo que se adaptar na marra, né? E é duro, né? Porque, olha, o cara foi numa região. Ele foi buscar esses pássaros numa região intacta da Amazônia. Assim, ele nem tava procurando isso direito, ele tava querendo ver os impactos da degradação, não era nem isso que ele tava achando, que ele tava procurando e foi isso que ele achou.
E o pior, eu só ia complementar, que às vezes você, até por a gente não conhecer muito dos animais dessa região, um animal é extinto a gente nem sabe, né? Não, então, tipo assim, pelo fato de ser lá nessa região mais interna da Amazônia e tudo mais, você consegue eliminar mais uma porrada de outros fatores que poderiam ser. Então, tipo, apesar de que ele fala, é só uma hipótese, sim, porque precisa de mais coisas pra argumentar, mas assim, é muito difícil que seja outra coisa, assim, tem que ter comido bola em alguma coisa, ou ter passado alguma coisa assim, muito desapercebido, mas é tipo, tá muito indicando, é tipo... Como é que é? O aquecimento global foi pego com a faca sangrando na frente do corpo. Tipo, não tem... Né? É mais difícil você tentar outra teoria do que essa, né? Essa só parece mais fácil de encaixar. E outra, né? Assim, se você pega qualquer gráfico aí, por exemplo, hoje de aumento do nível do mar, você vê essas coisas, assim, não é difícil ficar achando esse tipo de dados, sabe? Você vê que essas coisas estão mudando. E num estudo desse, com uma porrada de pássaro diferente, com muita amostra, cara. E essa tendência perpassando todas elas, cara. Assim, são 11 mil pássaros, 77 espécies diferentes. Nas 77 você encontra a mesma coisa. Aí você pega um estudo do cara lá dos Estados Unidos que trabalha com ave migratória, que é outro rolê, imagino eu. Né? E você encontra a mesma coisa. Muita coincidência demais, né? Muita coincidência demais. É muito difícil você escapar por qualquer outro lado, cara. Sim. Bom, a minha notícia era essa. Você quer complementar? Você quer ir pra sua? A sua é bad vibes, mas nem tanto, né? Até que ela é pelo menos engraçada. É meio dark, meio mas engraçada. A minha vai ser notícia, não tanto ciência, mas é interessante de saber, né? E também na área de ecologia, né? Agora vamos falar de dois animais que estão meio complicados de extinção, em que um está atrapalhando o outro de sobreviver. Né? Porque o que acontece? Teve recentemente um ataque de onça pintada no Parque das Aves. Não sei se todo mundo conhece, né? Assim, para quem não conheceu, o Ricardo e eu, nós fomos num congresso em Foz do Iguaçu e aproveitamos para ir nesse parque, tipo, muito bom, todo mundo. Muito legal, muito legal. Tem uma porrada de assim, é um lugar para você ir, sabe, aquela sensação de ver um tucano e achar mó legal, porque é um bicho todo estranhão. Você sai desse parque de saco cheio de tucano. Tucano é a ave sem graça do negócio, tá? Tucano é a coisa sem graça. Você entra nos aviários, é muito legal. Sim. E tem umas aves muito legais lá e tal. Muito recomendo. Mas o que aconteceu? Uma onça, na realidade duas onças, né? Foi a mãe e seu filhote invadiram essa região, esse parque das aves. Basicamente entrando na área onde estavam os flamingos. Certo? Então, eram os flamingos. Era flamingo africano e também acho que de uma região aqui da América do Sul. Agora eu perdi. Puxa vida. Mas eram flamingos que foram resgatados do Uruguai. Eles estavam com trabalho desde 95 com esses flamingos. Eles já tinham começado a dar filhos desde 2000. 2002. E eles estavam com 176 exemplares desses flamingos lá no parque. E aí a mãe onça resolveu ensinar o seu filhote a caçar na jaula dos flamingos. Dos 176 flamingos, 172 morreram. Então vou repetir. Dos 176 flamingos, 172 morreram, né? Que triste. Isso aconteceu... Nossa! Tipo... A gente, assim, não quiseram deixar ninguém... Não, calma, a gente vai explicar. Né? Isso aconteceu na terça-feira, dia 9 de novembro. E o que acontece? O pessoal está fazendo a autópsia nesses flamingos e a hipótese mais provável é que
teve muitos que não morreram exatamente do ataque da onça, mas esse tipo de animal ele tem digamos assim, ele tem um coração fraco, pode morrer facilmente pelo estresse do ataque de um animal, né, do ataque de um predador. Então é bem possível que boa parte desses flamingos nem sequer tiveram contato direto com o animal, até porque 2 onças, 170 Tudo bem que onça é um bicho grande, mas 172 numa noite, velho. É muito. É demais, né? Então, provavelmente é mais causa do estresse, né, do que qualquer outra coisa. Então tem muita coisa que vai ter que ser respondida agora, né? Obviamente, a culpa não é das onças, pelo amor de Deus, né? Assim, se tem uma coisa que você não deve tirar daqui é que a culpa é da onça, que você tem que caçar a onça e o filhote dela. Não, a onça tá fazendo o que a onça faz, tá? A onça tá com fome, ela viu uma presa, ela falou, não, eu tenho que ir lá e pegar a presa, é isso que tem que fazer. Foi um acidente isso, tá? Exatamente, foi um acidente, até porque isso existia a possibilidade pelo fato desse parque ser interligado com uma reserva natural. E existem equipamentos exatamente para manter grandes felinos ou qualquer animal que possa representar uma ameaça para os pássaros do Parque das Aves. Existem equipamentos para afastar. Aparentemente não funcionou. Né? Tem que ver exatamente o que aconteceu, né? Eu não vou cravar nada. Só para constar, essas aves comumente têm miopatia. Esse é o nome do problema no coração que faz que elas meio que morram muito fácil, né? Eu não vou cravar nada, até porque o Parque das Aves tem um certo bom investimento, ao que parece, até porque ele tem muito rendimento turístico ali na região, né? É um negócio importante, assim, vou comentar isso, mas é um negócio importante saber, por exemplo, o pessoal ainda hoje fala muito sobre... O pessoal às vezes quer defender animal e fala mal de zoológico, mas zoológico hoje ele exerce uma função um pouco diferente. Já teve, hoje em dia, você tem zoológicos que são bem cuidados e tudo mais, eles têm amostra de animais que estão já até extintos na natureza. E às vezes eles são usados exatamente para você repor esses animais. Então, a manutenção de zoológicos, ela está tendo uma certa importância. Mas é estressante para o animal. Pois é, como que você vai manter aquele monte de animal que é um custo gigantesco se você não expõe? Assim, se você não criar um fundo infinito de dinheiro para esse tipo de coisa, não dá muito para reclamar de como se ganha dinheiro com esses animais, né? O que dá para fazer é motivar mais ainda o pessoal ir nos zoológicos e talvez aumentar assim, as estruturas desses zoológicos para você conseguir colocar, sei lá, espelhos em que os animais não sintam a presença das pessoas e a gente possa ver. Né? Melhorar as condições do zoológico, né? Porque é o que você falou, né? O zoológico deixou de ser um lugar só para exposição dos animais, mas quase que virou um lugar de preservação também, né? Como você comentou. Um banco de biodiversidade, Sim. Né? Sim, exatamente a questão dos flamingos, né? Desses flamingos aí que já estavam lá sendo criados no Parque das Aves. Esses flamingos, na realidade, eles tinham sido resgatados, né? De uma outra situação em que colocavam eles em perigo. E tem isso também, né? A gente tá falando, mas a gente nem comentou ainda dos animais que são resgatados de contrabando ilegal, de cárcere ilegal, que aí são levados para esses parques, porque às vezes esses animais nem podem voltar para a natureza, porque eles estão mutilados ou sofreram algum estresse que não permite que eles vivam na natureza, e aí eles mandam para esses parques, para essas áreas de preservação, justamente para que o animal não morra, né? Para não ter que sacrificar o animal, basicamente. Exatamente. Então, só para completar bem as informações, esses flamingos chegaram em 95, quando foram resgatados no Chile, né? E não foi em 2000 nem 2002 que eu falei, foi em 2001 que nasceram os primeiros filhotes, né? Então, bom, foi o primeiro caso que isso aconteceu lá no Parque das Aves, né? De 27 anos de existência, então tem que descobrir, como eu falei, eu não vou cravar nada nessa parte, porque em geral acontece muito desastre
em lugares ligados às ciências no Brasil, mas o Parque das Aves não parece ser exatamente aqueles lugares que são abandonados, Não que parece normalmente mesmo. acabam pegando e que normalmente acabam pegando fogo, né? Não. Mas Não, tem cara de ser muito falha de segurança, algum equipamento que não funcionou. Não tem o que fazer, né? Agora é só descobrir qual foi o problema e tentar solucionar, né? O mais rápido possível. exatamente. Eu acho que o que a gente tem que pensar com isso é que isso é importante, isso tem que ser bem cuidado, isso tem que ser averiguado de forma competente, porque afinal de contas, ah, bom, é assim que essas coisas têm que ser tratadas, né? E a onça não tem culpa nenhuma. A onça tava Ah, só e a fazendo dela. claramente a onça não tem culpa nenhuma, novamente a onça Tá fazendo dela. tá ameaçado de extinção também, né? E a gente falou da onça, coitada. Também tentando sobreviver comendo peixe, que a gente falou umas Assim, dois vídeos atrás. a onça também, vamos combinar, que ela não tá acostumada de sair do lugar dela e caçar flamingo, né? Ela provavelmente tava com fome, ela viu aquilo ali e falou, não, é isso mesmo, né? Exatamente. É uma pena, uma pena. A área de flamingos lá era bem legal mesmo. Você tinha vários daqueles. O flamingo é um bichão bonitão, né? Pra você tirar foto, pra você ver, é bem legal. É bonitão ou estranho? Escolha a palavra que Não. mais te interesse, né? Que eu Depende. acho o bico daquele bicho muito, muito bizarro, mano. Não, que o bicho é estranho, eu concordo com você, mas você não pode falar que ele é um estranho feio, ele é um estranho bonito de ver. Ah, não, ele é um estranho bonito, de fato. Né? É um estranho bonito. Pássaro é um negócio legal, né? O ornitorrinco é um estranho feio. Tem uma Que bullying com o coitado do ornitorrinco, mano. Eu acho mó fofinho. Não. Não. Bom, eu nunca vi o ornitorrinco de perto, então eu não posso afirmar nada sobre o ornitorrinco. Filhote de ornitorrinco é bem fofinho, cara. Filhote de ornitorrinco. Que é Mas filhote. filhote de qualquer coisa é fofinho, né, mano? Mas pássaro é um negócio legal, né, cara? Pássaro é um negócio legal. É muito bom você saber que os pássaros, hoje em dia, poucos deles podem realmente fazer mal e saber que antes eles eram todos dinossauros, né? Isso é meio acalentador. Assim, né, pra quem tá perdido, os pássaros meio que são os primos mais... Os parentes mais... Não vou falar primo, né? Mas os parentes mais próximos que a gente tem dos dinossauros, junto com crocodilo, esse tipo de coisa, tá? Então... Muito mais próximo do que crocodilo. Muito mais. Não, assim... Basicamente, o que sobrou dos dinossauros são os que a gente chama de ave. Então, quando te perguntarem quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, você fala claramente o ovo. Porque um dia esse ovo foi um dinossauro. Exatamente. Bom, e é isso. Só trouxemos notícias ruins, só notícias ecológicas, porque tá divertido falar sobre áreas que não são a nossa, né, mano? É a parte mais legal da história, mas eventualmente a gente tem que falar um pouco sobre a nossa área também. Até porque, não sei se você viu, vou dar a notícia aqui perdidaça. Zero referência competente. Mas um astrônomo, ele pesquisou nos bancos de dados e ele diz que ele pode ter encontrado a posição do planeta 9. Eita! Não, a notícia é legal. A gente pode dar ela com mais calma outro dia, tá? Porque, na real, que ele diz que pode ter um planeta naquela região com aquelas configurações orbitais, né? Por configuração orbital, entenda que eu tô falando aqui de distância, tá? Basicamente isso. E também massa do planeta. Mas, aparentemente, isso não bate com as especificações que eles têm pro planeta 9. Tá, eu acho que ele estaria mais perto e seria menos massivo do que eles acreditavam que fosse o planeta 9. Então pode ser que seja um planeta, mas não seja o planeta 9. Então, basicamente, vai todo mundo pegar tudo que é telescópio, apontar para onde o cara falou e vamos ver o que tem lá. Então... só para os nossos ouvintes não ficarem muito perdidos, porque nem todos são da área também. Né? O que é um planeta 9, né? O que é um planeta 9, né, pessoal? Você quer explicar? Eu acho que até melhor, porque você mexe mais com informação do que eu. Pode ser. A ideia, né, é que a gente teria mais um planeta no nosso sistema solar, tá? Se você pensar os planetas, a gente vai ali de Mercúrio até Netuno, certo? Plutão não é mais planeta, pelas especificações atuais. E existe uma linha que, por enquanto, é teórica, tá? Que quer explicar algumas... Como é que eu posso dizer isso de um jeito não muito complicado? Mas algumas estruturas dinâmicas, eu acho que eu posso falar isso,
pela presença de um outro planeta. Mas onde é que tá esse planeta? Esse planeta tá lá longe, gente. Tipo, mais de 200 unidades astronômicas, longe pra caramba, numa órbita provavelmente bastante excêntrica, numa órbita que a gente não tá vendo ela. E a presença desse planeta explicaria muitas coisas. Por exemplo, a presença de cometas, várias dessas coisas. Também, assim, sou da área, mas não sou da área, né? Não trabalho com planeta especificamente. Mas, por enquanto, é tudo teoria. Tá? Ninguém viu esse planeta 9, ninguém tem ideia muito de onde ele esteja, mas, assim, tem essas expectativas, né? E, aparentemente, essa pessoa, eu esqueci, não peguei o nome agora, mas a gente traz essa notícia outro dia mais especificamente, mais detalhada, né? Essa pessoa, aparentemente, foi lá e encontrou alguns sinais de que esse planeta está em uma determinada posição e agora vai todo mundo olhar para essa determinada posição para querer saber se tem um planeta lá ou não. Basicamente é isso. E a gente já teve casos na história de planetas, aliás, principalmente os planetas não observáveis a olho nu, eles meio que acabaram sendo identificados exatamente a partir do comportamento de outros, da órbita de outros planetas, né? Então, essas estruturas dinâmicas de que o Ricardo falou, isso já foi usado para identificar, acho que Netuno, né? Mas vamos lá. Então é isso. Demos uma notícia extra aí. Não é bela notícia, tá? Tipo, a gente volta. Na próxima semana eu trago direitinho a notícia do Planeta 9 direitinho, com o nome do pesquisador que aparentemente pode ter identificado. Assim, é tudo pode, é tudo talvez, é tudo. Por enquanto é tudo especulativo ainda, né? Enquanto a gente não encontrar lá, a gente não sabe de nada. Não se preocupe, quando tudo for confirmado, vocês vão ficar sabendo. Vai estar num show na mídia. O nome do cara, só pra gente não dar nada, é o Michael Rowan Robinson. Beleza. Então, esteja dada a informação. Esteja dado. Então até próximo vídeo? Até o próximo vídeo. Até mais.